Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós. Sempre é uma alegria, uma gratidão muito grande poder aqui estar com vocês, aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo, e dando continuidade, às leituras e comentários que estamos fazendo sobre as lições do livro Fonte Viva. Essa semana, os mentores separaram para nós a lição número 133, chamada Que Tendes? Baseada numa passagem do próprio Mestre Jesus, que está em Marcos capítulo 8, versículo 5, onde o Mestre pergunta, quantos pães tendes? E disseram-lhe, 7. Então, como a gente sempre faz, a gente vai fazer a leitura completa da lição, depois a gente faz alguns comentários sobre alguns trechos contidos na lição. A lição ela começa assim. Quando Jesus, à frente da multidão faminta, indagou das possibilidades dos discípulos para atendê-la, de certo procurava uma base a fim de materializar o socorro preciso. Quantos pães tens? A pergunta denuncia a necessidade de algum concurso para o serviço da multiplicação. Conta-nos o evangelista Marcos que os companheiros apresentaram-lhe 7 pãezinhos, dos quais alimentaram mais de 4.000 pessoas, sobrando apreciável quantidade. Teria o mestre conseguido tanto se não pudesse contar com recurso algum? A imagem compele-nos a meditar quanto ao impositivo da nossa cooperação para que o celeste benfeitor nos felicite com seus dons de vida abundante. Poderá o Cristo edificar o santuário da felicidade em nós, para nós, se não puder contar com os alicerces da boa vontade em nosso coração? A usina mais poderosa não prescinde da tomada humilde para iluminar um aposento. Muitos esperam um milagre da manifestação do Senhor, a fim que lhes sacie a fome e a paz de reconforto, mas a voz do Mestre no monte continua ressoando, inesquecível. Que tendes? Infinita é a bondade de Deus. Todavia, algo deve surgir do nosso eu em nosso favor. Em nosso terreno em qualquer terreno das nossas realizações para a vida mais alta, apresentemos a Jesus algumas migalhas, algumas reduzidas migalhas de esforço próprio e estejamos convictos de que o Senhor fará o resto. Essa lição é uma lição, assim, eu tenho um carinho muito grande por ela, porque ela tem um ensinamento tão grande para nós, e sempre que eu tenho oportunidade, quando eu faço os evangelhos na casa e tem algum tema parecido sobre o que a gente vai conversar hoje, eu sempre cito essa lição, porque essa lição ela é muito rica num ensinamento muito importante para nós, no nosso dia a dia, que é a importância do nosso esforço, no nosso trabalho, nas nossas atividades durante, o nosso dia a dia, né, a nossa vida comum, nós de encarnados na Terra. Então, nessa lição, a gente vai perceber o quanto, para que a gente alcançar aquele objetivo que nós estamos buscando, o quanto tem a nossa parte e o quanto tem a parte da espiritualidade nisso, né? Como que é feita essa divisão? Um pouco sobre isso que a gente vai conversar. E aí, Emmanuel, para ilustrar, né, essa conversa e esse ensinamento, ele traz aquela passagem muito famosa de Jesus, que nós popularmente chamamos de milagre da multiplicação. Então a lição ela começa justamente com Emmanuel falando: quando Jesus, à frente da multidão faminta, indagou das possibilidades dos discípulos para atendê-la, de certa procurava uma base a fim de materializar o socorro preciso. Quantos pães tendes? A pergunta denuncia a necessidade de algum concurso para o serviço da multiplicação. Conta-nos o evangelista Marcos que os companheiros apresentaram-lhe 7 pãezinhos, dos quais se alimentaram mais de 4.000 pessoas, sobrando apreciável quantidade. Quando a gente faz a leitura, né, e principalmente dessa passagem de Jesus, a gente tem a tendência de se apegar mais ao lado da matéria, né? De como Jesus ele conseguiu com 7 pãezinhos alimentar mais de 4.000 pessoas. É algo para o nosso entendimento, para nossa imaginação, uma coisa assim inimaginável, para a gente não dizer impossível de acontecer. Mas muito mais do que a lição desse ensinamento sobre esse lado mais, digamos assim, material da história, a lição, né, o aprendizado que essa lição nos traz do nosso lado mais moral, ele é muito maior. Porque aqui, qual é a lição? O que os mentores aqui, o que Emmanuel aqui está querendo dizer?
que para Jesus ter feito esse milagre da multiplicação, ele precisava de algo. Ele precisava que havia ali alguma coisa, no caso, 7 pãezinhos. Trazendo para o nosso dia a dia, para que a gente alcance aquilo que nós estamos buscando, os nossos objetivos, a gente precisa do nosso esforço próprio. Então, se a gente comparar as histórias, o nosso esforço próprio ele é representado aqui por esses 7 pãezinhos. A gente necessita apresentar algo de boa vontade nosso para a espiritualidade, para que a espiritualidade possa fazer o resto do trabalho, para que a gente alcance os nossos objetivos, aquilo que nós estamos querendo. E aí não é apenas esse buscar, existem alguns outros elementos que a gente precisa estar analisando nisso. O que nós estamos buscando, o que nós estamos querendo? A gente sempre tem conversado isso, as últimas lições, elas meio que estão se interligando, se a gente for parar para pensar. Porque para que a gente tenha um discernimento sobre aquilo que nós estamos desejando, e aquilo que a gente sempre fala aqui, não tem nada de errado em nós estarmos buscando algo para a nossa vida. A gente sempre fala que nós somos movidos pelos nossos sonhos, pelos nossos desejos, e está tudo certo nisso, mas a gente precisa, com um discernimento, estando equilibrados, estando ligado à espiritualidade maior, a gente tem a oportunidade de estar, digamos assim, sintonizados com eles e ter um discernimento sobre o que nós estamos pedindo. Aquilo que nós estamos pedindo realmente é importante? Realmente vai nos fazer bem? É algo útil? É algo que vai trazer benefícios para mim, para as pessoas à nossa volta? Ou eu tenho outros interesses nisso? É nisso que a gente precisa estar atento. Então, quando a gente tem um discernimento, um equilíbrio, a gente consegue ter digamos assim, uma ideia melhor do que nós estamos pedindo. Lembremos daquela outra passagem que Jesus disse: buscai e achareis. Então, quer dizer, aquilo que eu estou buscando, aquilo pelo qual eu estou me esforçando hoje, mais cedo ou mais tarde, eu vou alcançar. Só que aí, a pergunta que a gente deve fazer é o quanto isso realmente é útil, quanto isso vai me fazer bem, né? Eu vou buscar aquilo para quando eu alcançar, de repente desprezar aquilo, não era exatamente aquilo que eu imaginava que era. Então a gente precisa ter esse discernimento. Então aqui a gente vai ver que a espiritualidade ela trabalha junto a nós para que esse objetivo, ele mais cedo ou mais tarde, ele possa ser alcançado. E aí também tem uma coisa importante, que às vezes até mesmo nós que somos espíritas, a gente acaba, não é dando valor, mas a gente não tem a ideia de quanto a espiritualidade ela trabalha nisso. Porque muitas vezes a gente acha que é apenas pelo nosso esforço próprio que a gente consegue. Mas a espiritualidade ela está sempre trabalhando, ela está sempre dirigindo, ela está sempre nos intuindo para que a gente consiga o melhor, para que a gente consiga alcançar o que nós estamos buscando, inspirando para nós o melhor caminho, a melhor maneira, o melhor jeito da gente estar alcançando esse nosso desejo, realizando esse nosso sonho. Então a espiritualidade ela trabalha muito mais do que a gente pode imaginar. Muitas vezes a gente não tem essa ideia, né, da espiritualidade, mas lembremos daquela passagem onde do livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta, né, quantos espíritos influenciam a nossa vida? E lá os mentores respondem, influenciam muito mais do que você imagina, até mesmo, na maioria das vezes, são eles que nos dirigem. Está escrito lá no livro dos Espíritos. Então, por aí a gente tem a ideia de quão é importante essa nossa sintonia com o bem. Quanto mais nós estivermos sintonizados com o bem, a gente vai estar ligado com os espíritos de uma hierarquia melhor, de uma hierarquia maior. E eles vão nos intuir de uma melhor maneira para a gente estar conseguindo alcançar esse objetivo. Agora, se o meu objetivo não é, digamos assim, tão bom assim, não tão lícito assim, e quem vai se aproximar de nós, quem vai intuir, são outros tipos de espíritos. Então, por isso que a gente precisa tomar esse certo cuidado. Então, lembremos, existe sim digamos assim, a importância do nosso fazer, da nossa atitude, principalmente da nossa persistência nos momentos mais difíceis, para a gente continuar esse trabalho. Mas a gente precisa tomar esse certo cuidado do que nós estamos pedindo e da nossa sintonia sobre o que nós estamos buscando, para que a gente possa sintonizar com os melhores espíritos, com a espiritualidade maior, para a gente poder alcançar esse objetivo. Aí continua a lição, Emmanuel pergunta: teria o mestre conseguido tanto se não pudesse contar com recurso algum?
A imagem compele-nos a meditar quanto ao impositivo da nossa cooperação para que o celeste benfeitor nos felicite com seus dons de vida abundante. Poderá o Cristo edificar o santuário da felicidade em nós, para nós, se não puder contar com os alicerces da boa vontade em nosso coração? Eu sempre comparo essa passagem um pouco como a procura de um emprego, por exemplo. Por mais que hoje, quando nós vamos buscar um emprego, não é mais como antigamente, que a gente ia lá, batia na porta e mandava currículo, né, diretamente. Hoje digamos assim, é necessário mais um networking, vamos dizer assim. A gente precisa se conectar mais com as pessoas, existem até redes especializadas nisso. A gente precisa se preparar, a gente precisa, de repente, mudar o nosso currículo, fazer cursos, obter certificações, e a gente precisa estar ligado com outras pessoas para que elas possam, digamos assim, nos indicar, nos dirigir. Muitas vezes a gente acaba arrumando um emprego mais por indicação de outras pessoas do que propriamente nós lá que fomos lá e mandamos nosso currículo direto para a empresa. Então, percebam que é necessário esse meu preparo. E aí a espiritualidade ela vai fazer a parte dela. Se, por exemplo, eu desejo um emprego e fico ali, faço a minha oração e faço, Deus, me ajuda, por favor, eu preciso de um emprego. Mas eu fico sentado esperando o emprego bater na porta, ele não vai bater na porta. É necessário uma ação, é necessário uma parte que vem de mim, um esforço, um trabalho. E é isso que a lição nos fala. E a partir desse trabalho, a partir desse esforço, a espiritualidade ela vai preparar aquilo que é melhor para nós. Por exemplo, se a gente vai fazer a entrevista do emprego, continuando na situação do emprego, a espiritualidade vai preparar todo o entorno. Ela vai inspirar no que a gente deve se preparar, por exemplo, para fazer uma entrevista, os pontos necessários que a gente precisa prestar atenção. Ela vai cuidar do nosso sono para que a gente possa acordar, possa dormir bem, acordar disposto, acordar de uma maneira melhor. Ela vai cuidar do nosso caminho de ida para que a gente possa chegar no horário, que nada aconteça. Ela vai nos proteger no caminho da volta. Ela vai preparar tudo para que quando a gente for fazer a entrevista, a gente possa dar o nosso melhor. Porque lembremos, é necessário esse nosso algo que vem de nós, porque o mérito tem que ser nosso. A experiência tem que ser nossa, o trabalho tem que ser nosso. Então, a espiritualidade ela não pode fazer tudo. Ela vai preparar o caminho para que isso se dirija da melhor maneira possível. E aí, a gente, com o nosso esforço, com o nosso trabalho, a gente vai fazer o resto. É importante a gente ter esse discernimento. Então, a espiritualidade ela está sempre ao nosso lado para nos ajudar, para nos apoiar, para nos dirigir, para nos inspirar o melhor caminho. Mas aí a persistência, a luta, a busca por aquilo tem que vir de nós. Nada do que nós estamos buscando vai vir bater na nossa porta. É necessário algo que venha da gente. Então, esse algo que vem da gente sempre é o esforço no bem, sempre é o esforço buscando por aquilo que nós estamos sendo dirigidos pelos nossos sonhos, para que a gente possa, no tempo certo, e isso é importante a gente ter esse discernimento, porque nada na natureza dá saltos, tudo obedece a um espírito de sequência. Então a gente precisa ter esse discernimento também. Muitas vezes nós estamos buscando algo e a gente quer aquilo para ontem. E é muitas vezes necessário um trabalho da espiritualidade, um desenvolvimento, é necessário, digamos assim, um tempo para que aquilo se torne verdade na nossa vida, para que aquilo vá se tornando forma para nós. Então, essa nossa busca, esse nosso esforço vai nos ajudar a persistir até esse momento se tornar verdade na nossa vida, até a gente conseguir alcançar. Então é necessário ter esse discernimento também. Então, quanto melhor sintonizados com o bem que a gente tiver, e aí lembramos das situações, das lições anteriores, do busquemos o equilíbrio, busquemos o melhor, quanto mais equilibrado e melhor nós estivermos, a gente vai compreender isso de uma melhor maneira. E a gente não vai desistir. E isso é importante. A gente tem que confiar que nós estamos fazendo o nosso melhor, dando o melhor que está ao nosso alcance, mesmo que seja pouco, e a espiritualidade está fazendo a parte dela. Então, mais cedo ou mais tarde, como até o Mestre Jesus disse, buscai e achareis, nós vamos alcançar aquilo que nós estamos buscando. Mas isso vai levar um tempo. Então, até a gente conseguir cumprir por esse tempo, até a gente ter a experiência, realizar o trabalho que a gente precisa fazer, que a gente dê o nosso melhor, que a gente persista, que a gente não desista, porque os percalços, as dificuldades vão vir. Então, aí vai da gente poder estar nesses momentos, justamente ter o discernimento da gente poder dar o nosso melhor e persistir e não desistir nesses momentos mais difíceis.
porque aí acontece aquilo que nós popularmente falamos, a gente acaba morrendo na praia. A gente luta, a gente se esforça, aí de repente a gente não vê aquilo ainda tomando forma, a gente desiste. E todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço vai por água abaixo. Então de nada adianta. São justamente nesses momentos mais difíceis que a gente tem que persistir, que a gente tem que continuar firme na nossa caminhada, que a gente vai ver sim o resultado do nosso trabalho, daquilo que nós estamos plantando. Então, para terminar, Emmanuel termina a lição falando assim: muitos esperam um milagre da manifestação do Senhor, a fim que lhe sacie a fome de paz e reconforto, mas a voz do Mestre no monte continua ressoando, inesquecível. Que tendes? Infinita é a bondade de Deus, todavia algo deve surgir do nosso eu em nosso favor. Em qualquer terreno das nossas realizações para a vida mais alta, apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio e estejamos convictos de que o Senhor fará o resto. Esses últimos parágrafos são muito interessantes porque percebam que aqui, quando o Emmanuel fala, ele fala sobre reduzidas migalhas. Eu sempre comparo essas reduzidas migalhas quando Jesus fala para que a gente tenha fé do tamanho de grão de mostarda. Não quer dizer que é isso aqui. Não precisa a gente fazer com que o mundo gire ao contrário para a gente conseguir aquilo que nós estamos buscando, os nossos objetivos. A gente precisa ter o discernimento sobre o que nós estamos buscando e dar o nosso melhor. Às vezes o nosso melhor realmente, como Emmanuel fala aqui, são reduzidas migalhas, é muito pouco, mas é fundamental, é necessário. Sem essas migalhas, a gente não vai conseguir alcançar, a gente não vai conseguir passar por qualquer dificuldade que surja na nossa vida. Então, é necessário haver esse esforço, é necessário haver essa persistência. Então, a gente não pode, em nenhum momento, a gente desistir dos nossos caminhos, daquilo que nós estamos buscando, porque as dificuldades elas vão vir. E é justamente nesses momentos que a gente tem que ter a disciplina, o esforço e a persistência da gente não desistir, da gente continuar. Porque é através desse pequeno esforço que eu fizer que as coisas grandes virão à minha vida, virão no seu tempo certo. O que a gente precisa fazer nunca é da gente desistir, da gente manter a nossa persistência nesses momentos mais difíceis, porque eles vão vir. E lembramos também de uma coisa muito importante, que até para a gente fechar a lição, e ela é uma coisa assim fundamental. Todo o esforço no bem não passa desapercebido aos olhos de Deus. Lembremos disso, porque muitas vezes, como a gente não vê aquilo que nós estamos buscando ainda tomar forma na nossa vida, a gente desiste, e não só a gente desiste, a gente ainda maldiz Deus, a espiritualidade. A gente fala, Deus me esqueceu, Deus não lembra de mim, cadê Deus nessas horas? Então é justamente nesses momentos que a gente não pode desistir, que a gente tem que continuar firme, porque se a gente não fizer nada, a espiritualidade não vai poder fazer nada pela gente. Depende da gente, depende do nosso esforço. E às vezes não a gente não vai conseguir, digamos assim, mudar a situação com a força dos nossos braços, mas dando o nosso melhor, tenhamos a certeza e a confiança de que a espiritualidade ela fará o resto. Ela fará a parte mais difícil, aquela parte que a gente não consegue, que vai além das nossas forças. Mas quando a gente se esforça e dá o nosso melhor, tenhamos a certeza, a espiritualidade também dará o dela. E no tempo certo, no momento certo, as situações elas vão se resolver e aquilo que eu estou buscando, aquilo que eu pretendo realizar, vai tomar forma na minha vida. Então, que a gente tenha esse discernimento e não se esqueçamos, que a gente possa dar o nosso melhor sempre e tenhamos fé e convicção de que aquilo que nós estamos buscando, mais cedo ou mais tarde, vai tomar forma na minha vida. Então era isso que a gente queria conversar com vocês. Espero que tenham gostado. É uma lição por demais importante para nós, principalmente nesse momento de persistência, de luta que a gente tem com as dificuldades, com o momento que a gente tem na nossa vida, o quanto fica para nós essa vivência na semana, o quanto nós estamos nos esforçando para a gente, durante as dificuldades, a gente persiste, a gente luta, ou a gente tem ainda aquela tendência de desistir e se deixar levar muitas vezes pelo desânimo, pela falta de fé, pela falta de esperança. É algo que a gente precisa estar atento, a gente precisa estar ligado qual é o nosso comportamento em relação a isso. Espero que tenham gostado. Desejo a todos uma excelente semana, uma semana muito, muito abençoada por todos. E se Deus assim nos permitir, possamos nos encontrar mais uma vez na semana que vem. Até lá, então, que Jesus abençoe a todos.